Antes de começar essa última videoaula referente ao módulo Planejamento em Saúde, vou recapitular com vocês o que foi abordado até agora com o intuito de alicerçar o conhecimento. Vimos na última aula que a primeira etapa do planejamento estratégico situacional é o diagnóstico, e que este não se faz sem a presença de dados, que podem ser de dois tipos, diretos ou indiretos. Foi também apresentado a vocês os microdiagnósticos, que são realizados com o intuito de sinalizar as necessidades de saúde da população estudada. Em sala, vocês usaram o Planejamento Municipal de Saúde para entender como acontece o processo de planejamento em um município, identificando alguns conceitos básicos do planejamento estratégico, como a do ator social e de problema. Identificaram ainda os microdiagnósticos descritos no plano municipal e arriscaram elencar alguns problemas que deveriam ser enfrentados por Joinville para a melhoria das condições de saúde da população. Nessa videoaula, vou mostrar a vocês como definimos os problemas que devem ser enfrentados e como priorizar alguns em detrimento de outros. Na aula presencial, vamos colocar em prática todos os conhecimentos adquiridos no módulo, realizando todas as etapas do planejamento estratégico situacional em uma equipe de saúde da família fictícia do município de Caracol. A descrição do município e a caracterização da equipe já estão disponíveis no disco virtual. O diagnóstico situacional é responsável por apresentar os principais problemas da área de abrangência, que pode ser de um município ou de uma equipe de saúde da família. Ele produz informações que permitem ainda determinar quais são as causas e consequências destes problemas. Porém, os problemas comumente são muitos. Como vamos identificar os que devem ser trabalhados? Para tanto, precisamos retomar alguns conceitos já discutidos no início do módulo, o de tipos de problemas. Quando escolhemos um problema que deva ser enfrentado, este deve ser preferencialmente um problema complexo, de origem multicausal, também chamado de quase estruturado. Além de ser um problema vivido diretamente pelos usuários, ou seja, um problema final ou terminal. E após a identificação dos problemas, torna-se necessária a seleção ou priorização dos que serão enfrentados, uma vez que dificilmente todos poderão ser resolvidos ao mesmo tempo, principalmente pela falta de recursos financeiros, humanos ou até mesmo materiais. Uma maneira de selecionar os problemas, ou, em outras palavras, priorizar quais deverão ser enfrentados primeiramente, é a construção de uma planilha em que os problemas identificados são analisados e selecionados quanto à prioridade, segundo os critérios mencionados, ou seja, atribuindo valor alto, médio ou baixo para a importância do problema, distribuindo pontos conforme sua urgência, definindo se a solução do problema está dentro, fora ou parcialmente dentro da capacidade de enfrentamento da equipe responsável pelo projeto, numerando os problemas por ordem de prioridade a partir do resultado da aplicação dos critérios de seleção. Após a definição de priorização dos problemas, seguimos com as outras etapas do plano, que são descrição do problema selecionado, explicação do problema, seleção dos nós críticos, desenho das operações, elaboração do plano operativo e, enfim, gestão do plano. A identificação e priorização dos problemas não são suficientes para que se possa definir as intervenções na perspectiva de solucioná-los. É preciso avançar mais na compreensão ou explicação de cada problema, caracterizá-los e descrevê-los melhor. Mas o que é descrever um problema? É caracterizá-lo para ter-se a ideia de sua dimensão e de como ele se apresenta numa determinada realidade. Portanto, de forma mais precisa possível, o que caracteriza o problema, inclusive pela sua quantificação. Este é um passo muito importante por duas razões: para afastar qualquer ambiguidade diante do problema que se quer enfrentar e para obter indicadores que serão utilizados para avaliar o impacto alcançado pelo plano. Este é um exemplo da descrição de um problema priorizado. Neste caso, o problema é risco cardiovascular aumentado. Foram utilizadas fontes de informação diretas, que foram coletadas pela própria equipe,
e dados secundários, vindos de estudos epidemiológicos e do Sistema de Informação da Atenção Básica. Até aqui, os problemas foram descritos e caracterizados. Agora chegou a vez da equipe explicá-los. Geralmente, a causa de um problema é outro problema ou outros problemas. Este quarto passo tem como objetivo entender a gênese do problema que queremos enfrentar, a partir da identificação de suas causas. Conhecer adequadamente uma coisa é conhecer o seu modo de produção. Partindo desse pressuposto, pode-se entender que uma explicação situacional, como um processo de conhecimento, deve ser capaz de compreender o modo como um problema é produzido, identificando quais são as causas desse problema e qual é a relação entre elas. A partir da explicação do problema, será elaborado um plano de ação, entendido como uma forma de sistematizar propostas de solução para enfrentar os problemas que estão causando o problema principal. Esse esquema sintetiza a explicação do problema risco cardiovascular aumentado. A explicação contempla os determinantes mais gerais, que seria o modelo de desenvolvimento econômico e social, as políticas públicas, e determinantes mais imediatos, como hábitos e estilos de vida, pressão social, causas genéticas e resposta do sistema de saúde. A próxima etapa do planejamento é a seleção dos nós críticos. Mas o que eles são? Eles são tipos de causa de um problema, que, quando atacado, é capaz de impactar o problema principal e efetivamente transformá-lo. O nó crítico traz também a ideia de algo sobre o qual eu posso intervir, ou seja, que está dentro do meu espaço de governabilidade. Ou então, o seu enfrentamento tem possibilidades de ser viabilizado pelo ator que está planejando. Quando usamos o problema risco cardiovascular aumentado como exemplo, podemos selecionar como nós críticos as seguintes situações: hábitos e estilos de vida, pressão social como desemprego e violência, nível de informação, estrutura dos serviços de saúde e processo de trabalho da equipe de saúde. Nessas situações relacionadas com o problema principal, a equipe tem alguma possibilidade de ação mais direta, e mudanças nesses nós críticos podem ter importante impacto sobre o problema escolhido. Com o problema bem explicado, identificadas as causas consideradas as mais importantes, é necessário pensar as soluções e estratégias para o enfrentamento do problema, iniciando a elaboração do plano de ação propriamente dito. Em síntese, são objetivos desse passo: descrever as operações para o enfrentamento das causas selecionadas como nós críticos, identificar os produtos e resultados para cada operação definida, identificar os recursos necessários para a concretização das operações. O plano de ação é composto de operações desenhadas para enfrentar e impactar as causas mais importantes, ou os nós críticos, do problema selecionado. As operações são conjuntos de ações que devem ser desenvolvidas durante a execução do plano. Essas operações consomem vários tipos de recurso, a saber, econômicos, também são denominados financeiros, organizacionais, referente à estrutura física, recursos humanos e equipamentos, cognitivos, referente a conhecimentos disponíveis e acumulados, e de poder, também denominados recursos políticos. Tradicionalmente, o recurso mais valorizado e requisitado é o recurso econômico. Normalmente não damos a devida importância aos recursos de poder, aos recursos organizacionais e principalmente aos recursos cognitivos, mas esses são fundamentais para o sucesso de um plano. Muitas vezes o fracasso de um plano está ligado justamente à baixa valorização atribuída a estes outros recursos. Este é um exemplo do desenho de operações para os nós críticos do problema risco cardiovascular aumentado.
A ideia central que preside esse passo, análise de viabilidade, é de que o ator que está planejando não controla todos os recursos necessários para a execução do seu plano. Portanto, ele precisa identificar os atores que controlam recursos críticos, analisando seu provável posicionamento em relação ao problema, para então definir operações ou ações estratégicas capazes de construir viabilidade para o plano, ou dito de outra maneira, motivar o ator que controla os recursos críticos. Porém, a identificação dos recursos críticos a serem consumidos para a execução das operações constitui uma atividade fundamental para analisar a viabilidade de um plano. São considerados recursos críticos aqueles indispensáveis para a execução de uma operação, que não estão disponíveis e, por isso, é importante que a equipe tenha clareza de quais são esses recursos para criar estratégias para que se possa viabilizá-los. Para que consigamos finalizar com êxito o planejamento estratégico, é preciso conhecer os atores que controlam os recursos críticos e quais recursos cada um desses atores controla. Por último, mas não menos importante, precisamos saber qual a motivação de cada ator em relação aos objetivos pretendidos com o plano. A motivação pode ser classificada conforme descrito no slide, em favorável, indiferente ou contrário. É preciso estar atento para o fato de que a avaliação sobre a motivação de outros atores é sempre situacional e, portanto, instável e sujeita a mudanças. A ideia de construir ou criar viabilidade para o plano sustenta-se em possibilidades trabalhadas pelo planejamento estratégico situacional, que colocam como sendo, até certo ponto, possível transformar as motivações dos atores. Isso pode ser conseguido por meio de ações estratégicas que buscam mobilizar, convencer, cooptar ou mesmo pressionar certos atores para que mudem sua posição. Aqui mostro um exemplo de ações para motivação de atores que são indiferentes aos projetos. A elaboração do plano operativo tem como objetivo designar os responsáveis por cada operação, que será o gerente de operação, e definir os prazos para execução das operações. A principal finalidade desse passo é a designação de responsáveis pelos projetos e operações estratégicas, além de estabelecer os prazos para o cumprimento das ações necessárias. O gerente de uma operação ou projeto é aquele que se responsabilizará pelo acompanhamento da execução de todas as ações definidas, o que não significa que o responsável deva executá-las. Ele pode e deve contar com o apoio de outras pessoas. O seu papel principal é garantir que as ações sejam executadas de forma coerente e sincronizada, prestando contas do andamento do projeto nos espaços definidos para o sistema de gestão do plano. Ainda considerando o problema aumento do risco cardiovascular, é possível perceber como a equipe que está confeccionando o planejamento elaborou o plano operativo selecionando os responsáveis pelos projetos, o gerente de operações, bem como o prazo para cada atividade. A gestão do plano é um momento crucial para o êxito do processo de planejamento. Isso porque não basta contar com um plano de ação bem formulado e com garantia de disponibilidade dos recursos demandados. É preciso desenvolver e estruturar um sistema de gestão que dê conta de coordenar e acompanhar a execução das operações, indicando as correções de rumo necessárias. Esse sistema de gestão deve também garantir a eficiente utilização dos recursos, promovendo a comunicação entre os planejadores e executores. O sucesso de um plano, ou pelo menos a possibilidade de que ele seja efetivamente implementado, depende de como será feita a sua gestão. A elaboração do diagnóstico situacional, a identificação e priorização dos problemas
e a construção do plano de ação são etapas fundamentais no processo de planejamento e demandam algum trabalho da equipe de saúde. Por outro lado, é uma forma de enfrentar os problemas de maneira mais sistematizada, menos improvisada e, por isso mesmo, com mais chances de sucesso. Mas o sucesso dessa empreitada pode ficar ameaçado se não dispusermos e não utilizarmos instrumentos e mecanismos de monitoramento e avaliação de todas essas etapas. É fundamental que a equipe esteja atenta, acompanhando cada passo e os resultados das ações implementadas, para fazer as correções de rumo necessárias para garantir a qualidade do seu trabalho. Nos próximos slides, poderemos ver como se faz o gerenciamento das etapas de cada operação dentro do planejamento, ainda utilizando como exemplo o problema risco cardiovascular aumentado. Aqui um exemplo da operação Viver Melhor. Essa operação é composta de 2 produtos, a usina de reciclagem e a rede Saúde e Paz, cada uma com seu gerente e o prazo de desenvolvimento das ações. Bom, finalizo o módulo de planejamento em saúde mostrando todas as etapas de confecção do planejamento estratégico e situacional em saúde, que pode ser usado tanto no espaço das equipes de saúde da família, como na organização do Plano Municipal de Saúde de municípios de qualquer tamanho. E é exatamente este uso irrestrito do planejamento estratégico que quero deixar claro a vocês. Na aula presencial, continuaremos a trabalhar com o Plano Municipal de Saúde, que também se baseia nos preceitos do planejamento estratégico, mas iremos trabalhar com estes conceitos na outra ponta também, no contexto das equipes de saúde da família. Nos vemos na aula presencial. Até lá!